Bendito seja Deus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, meu Senhor, em toda a terra. Guarda os teus filhos, guarda os que estão conosco, Senhor, neste horário. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos na congregação, nas congregações da tua igreja. Ó Senhor, guarda a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós temos alegria em voltar, em tratar de um tema maravilhoso. Esta é a edição 1004, ano 18, e o tema de hoje, dai a mão ao Senhor e vinde. Numa época, 20, 30 anos, mais ou menos isso, fora divulgada uma música que dizia, segura na mão de Deus e vai. Este tema é, dai a mão ao Senhor, entregue a mão para o Senhor segurar. Dai a mão ao Senhor e vinde. Texto bíblico, segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículos de 1 a 9. Nós vamos ver que é uma das manifestações do amor de Deus na vida dos irmãos, na vida da igreja, a congregação de Israel, e temos um grande aprendizado. Sempre, sempre, sempre teremos oportunidade de aprender um pouquinho quando nos aproximamos do Senhor pela fé, quando recebemos a sua palavra, quando damos ouvidos à sua voz. Então, era um momento de restauração. A nação de Israel, assim como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é descrito como uma planta, como uma videira, como uma oliveira, como uma parreira. E o que acontece na planta, com qualquer tipo de lavoura, é a necessidade de cuidados. Minha mesa está meio desarrumada e aqui tem aparecendo carregadores, aqui, coisa solta, mas eu tenho que me organizar melhor. O tempo não é muito, mas a gente vai fazer. Bom, tanto a nação de Israel quanto a igreja de Jesus são descritos como uma árvore, como uma planta, como uma lavoura que precisa de atenção e cuidados. Um dos cuidados com a lavoura é para não deixar ela ser prejudicada no seu desenvolvimento. A lavoura sã, a planta saudável, ela é realmente a preferência e é vantajosa. Planta doente na raiz, aparece a sua dificuldade no fruto. A igreja como uma planta, quando ela tem doença na raiz, é falsa doutrina. E quando ela tem doença na folha, comparando ainda com a planta, é aparência enganosa ou exterioridade, aquela coisa que não leva muito a efeito. Portanto, isso vale para a vida individual e para a igreja. A igreja, como uma planta, ela tem que ser assistida. Israel, como uma planta, deveria ser cuidado e ela tinha sempre essa necessidade. Vamos corrigir o que está precisando. Tem uma praga se aproximando, então vamos combater a praga. Eram muitas pragas na cultura antiga, a praga do paganismo, que envolvia idolatria, feitiçaria e augúros e presságios e tudo mais. E no contexto do Novo Testamento, a praga da indiferença, a praga da inovação, a praga da modernização prejudicial. Modernizar é importante, modernizar é preciso, eu sou muito a favor de modernizar coisas, de modernizar situações, de modernizar nações, estados, mas
Quando a modernização, quando a coisa moderna passa a mexer com a coisa histórica, com a coisa essencial, então a modernização se torna um prejuízo, se torna uma coisa ruim, negativa, nociva. Então, aqui é a palavra que nós vamos ler. Segundo Crônica, capítulo 30, versículos de 1 a 9, para entender esta grande mensagem, a grande necessidade de correção. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente. E o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Assíria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, para que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, Pai querido e santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela nação de Israel. Obrigado, meu Senhor, pelos oráculos santos, Pai, que está em nossas mãos. Obrigado pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no decorrer dos séculos. Obrigado, Senhor, pelas igrejas que compõem a igreja do Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela nossa denominação. Ó Deus, obrigado pelos meus líderes, pelos homens e mulheres, meu Senhor, que são instrumentos teus na Assembleia de Deus. Obrigado pela minha congregação, pelos meus irmãos ali. Obrigado pelos meus filhos na graça. Ó Deus, dá-me graça para gerar, dá-me graça para instruir, dá-me graça para ajudar. Dá-me graça, Senhor, para continuar a minha missão de pregar a tua palavra, levar o teu conselho, Senhor. Ó Senhor, ajuda-me, ajuda-nos, nos dá companheiros fiéis, nos ensina, Senhor, a andar na tua presença, a olhar para ti, nos dá, Senhor, vigor e força, resistência, Senhor, para ignorar indiferenças, injustiças, maldades, opressões, agressões, e nos fortalece as mãos, meu Senhor, para sustentar com vigor e graça, com propósito de coração,
esta grandeza, Senhor, que Tu tens revelado, escudo em nossas mãos. Ó Senhor, ajuda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o Senhor. Meus queridos irmãos, é um tema maravilhoso e eu tenho 50 anos de fé, mas eu tenho também 50 minutos, 50 segundos, 50 microsegundos com Deus e eu não quero nunca deixar, eu não quero que aconteça nunca de me acostumar com a palavra de Deus, com a igreja. Eu quero que a igreja do Senhor Jesus seja sempre um instrumento extraordinário. Eu quero que o meu serviço seja sempre renovado. Eu quero que a mensagem tenha sempre uma ação no meu íntimo, no meu coração, no meu interior. E eu me alegro quando eu leio a palavra de Deus e vejo os apelos dos ministros de Deus nas gerações passadas e me associando a eles pela fé, eu sei, eu entendo, compreendo. Não existiu em tempo algum alguma oportunidade que a igreja não precisasse se posicionar, que os ministros não precisassem se posicionar. Somos tratados, descritos também como soldados na igreja do Senhor Jesus, e a função de soldado é combater na hora do combate. A função do soldado, ela é muito bem definida em qualquer corporação. Então, para mim é uma grandeza ministrar em nome do Senhor com o objetivo de ajudar alguém, fazer alguém entender que não existe nada mais importante nas Escrituras do que a fidelidade, a simplicidade, e que o que está acontecendo no contexto desta movimentação, desta fermentação de mundo gospel, na verdade é mais uma artimanha de Satanás. O diabo está deitando e rolando, o diabo está se dando muito bem, se alguém pode dizer isto, com o surgimento de organizações nocivas à Igreja de Jesus, pregando o que é indevido. Não tem saída, não tem solução, não tem apelo. Ou nos enquadramos nisto aqui, ou estaremos perdendo tempo até na igreja. Então, a leitura feita, meus queridos irmãos, fala de um tempo precioso, de um tempo importante no contexto da nação de Israel, na época do rei Ezequias. Ele teve uma vida sempre pautada na lei de Moisés, ele era um judeu com toda a sua essência, aquele zelo que o judaísmo impõe como regra, como lei, que hoje é possível observar nas congregações, inclusive no Brasil, a congregação israelita, a comunidade israelita no Brasil e em vários lugares do mundo, a seriedade com que eles expõem a sua fé, o seu conceito a respeito de Deus, os seus preceitos, tanto escriturísticos como nacionalistas. Então, o rei Ezequias era um desses fiéis adoradores e ele viu as dificuldades, com certeza, na sua infância, ele viu os embates entre os que eram fiéis à lei, fiéis ao Senhor, e os que eram infiéis. Ele tinha diante de si o desastre do Reino do Norte. O Reino do Norte tinha sido destruído no ano 722, e ele aqui está convocando,
sem a intenção e sem a pretensão e sem a exposição, portanto, ele não nomina isso, ele não diz que é isso que quer fazer, e talvez não seja um propósito dele fazer, pensando assim, digamos, eclesiasticamente ou politicamente, mas o que ele ia fazer redundaria numa renovação, numa transformação e numa unificação do povo de Deus. Depois de tantos desastres, depois de tantas dificuldades, depois de tantas provações, ele viu que era necessário um renovo, um conserto, uma restauração. E o versículo 1 deste capítulo 30 começa dizendo, depois disto, Ezequias enviou mensageiros, depois de tantas atitudes, depois de tantas tentativas, depois de tantas tratativas, ele enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Aqui, o reino do norte tinha sido destruído como reino, mas existiam as pessoas ali, existiam as tribos, um remanescente sofrendo, espezinhado, mas tinha. E ele enviou por todo Israel e Judá. E escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, ou seja, as tribos que se destacavam no reino do norte, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. A Páscoa era uma identidade para eles. Eles nasceram na Páscoa, como nação nasceram na Páscoa. O Passover, para os judeus, é exatamente o seu registro de nascimento. Como nação, como povo livre, saindo do Egito, dos faraós, para um deserto hostil, onde experimentariam 1000 provações, mas dali seriam implantados ou plantados como árvores ou como sementes na terra dos cananeus, que havia sido prometida por Deus a Abraão. O mundo despreza, deploram e, na verdade, a grande maioria é contrário a isto, mas danem-se os sábios, danem-se os ímpios, danem-se os religiosos, o cristianismo sem Cristo, dane-se o catolicismo e o papado, dane-se o espiritismo, dane-se o inferno, danem-se os crentes perversos, danem-se as seitas mesquinhas, danem-se. Mas esta é a verdade exarada nas Escrituras, estão ali gravadas. Não há fuga, não tem como fugir. A Páscoa era o registro de nascimento de Israel nacional, de Israel nação. E o Ezequias diz, vocês todos devem se unir a nós, aqui na casa do Senhor em Jerusalém, para celebrar a Páscoa. O versículo 2 expõe a razão. O rei tivera conselho com os seus príncipes, com os nobres e toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Esta Páscoa não foi celebrada em Abibe, no dia 14 de Abibe, que é o dia da Páscoa em Jerusalém, é o dia da Páscoa dos judeus, o dia 14 de Abibe. Mas esta Páscoa foi celebrada um mês depois. Porque no 14 de Abibe não havia sacerdote suficiente, eles não haviam se prontificado, se purificado, não haviam se dedicado o suficiente, o momento não tinha sido oportuno para muitos deles se prepararem para servirem a congregação. Então foi convocada essa Páscoa no 2º mês. O versículo 3 diz, porquanto não puderam celebrar no tempo próprio, porque não tinham se santificado em número, os sacerdotes não estavam santificados em número suficiente, e o povo não havia se ajuntado em tempo hábil. Isto pareceu bem aos olhos do rei, o versículo 4 diz, pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação.
uma das coisas que fazia diferença, que fazia uma distinção entre Israel e os outros reinos, é como o rei de Israel, ele tinha um princípio, código bíblico, a palavra de Deus, ele funcionava dentro dessa previsão da Escritura, funcionava como se fosse uma democracia em muitos aspectos. Pareceu bem aos olhos do rei e do povo, de toda a congregação. Pareceu bem aos olhos do rei e dos príncipes, todo o conselho. Pareceu bem aos olhos do rei e dos sacerdotes. Portanto, havia uma união, havia uma integração entre eles. No versículo 5 diz: e ordenaram que se fizesse passar pregão. Pregão aqui eram anunciadores. Que se fizessem passar pregão por todo Israel. Aí volta aqui, depois da divisão, aquela divisão que aconteceu na morte de Salomão, ou na ascensão de Roboão, quando ele impensadamente agrediu as pessoas e Deus, a palavra nos faz entender que Deus estava determinando aquilo, ia acontecer, era uma permissão de Deus. Aí, na época do reino, antes da divisão, as expressões, quando a coisa envolvia todo Israel, era essa: desde Beceba até Dan, Beceba ao sul e Dan ao norte. Na época da divisão, quando o reino era Judá e Israel, 2 reinos, então era de Dan a Efraim, as montanhas de Efraim. Era uma área bem menor. Mas aqui, esses anunciadores, esses mensageiros, deveriam ir todo o território de Israel, de Beceba até Dan, para que viesse celebrar a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, como estava escrito. Tinha que seguir esse escrito, tinha que seguir a palavra. A nação de Israel e a Igreja de Jesus Cristo tem orientação, tem script, tem a palavra. Não dá para fazer aventuras. Os que fazem se dão bem até certo ponto, ganham dinheiro, ganham fama, ganham visibilidade, e depois perde dinheiro, perde fama, perde visibilidade e perdem tudo. Vão para a caixa-prego, para o inferno, desaparece. Isso, desaparece padre, papa, pastor, pastora, desaparece. Agora vai desaparecer gente maior, vai aparecer esses bispos do inferno, esses apóstolos infernais, vão desaparecer. Porque se não tem a palavra de Deus como regra, não prospera, não se sustenta. Israel só é grande por causa de Deus e sua palavra. A igreja só é grande por causa de Deus e sua palavra. Não tem. Pode reinar, pode acontecer, fazer e acontecer, pode crescer como cedros, vão ser destruídos como a grama. Não tem apelação. Então, os correios foram com as cartas do rei e dos príncipes por todo Israel, versículo 6 nos diz. E a mensagem era esta: convertei-vos ao Senhor, filhos de Israel, convertei-vos ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Assíria. A mensagem é absolutamente clara: convertei-vos. Meus amados irmãos, este é o segredo da vitória. O homem convertido, a mulher convertida, os que se convertem têm diante de si a possibilidade de avançar em todos os aspectos e chegarem à presença de Deus sem vergonhas, sem decepções, sem perjúrios, sem nenhum mal. Podem passar pela água, pelo fogo, podem sofrer horrores neste mundo. Este mundo, ele é inóspito, sim, para os fiéis. Jesus foi
prático no seu ensino. Ele disse: se o mundo vos aborrecer, se o mundo vos aborrece, não fiquem tristes. Entendam que antes que o mundo aborrecesse, vocês aborreceram a mim. Então, essa história de igreja social, de evangelho social, de coisas atrativas, isto é tudo mundanismo, perversidade, perversões da verdade, do direito bíblico, e não prospera. Então, a mensagem era clara: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que ele se volte para vós e abençoe vocês. No versículo 7 diz: não sejam como vossos pais. A mensagem era absolutamente clara. Vossos pais transgrediram, vossos irmãos transgrediram contra Deus de seus pais, pelo que ele os entregou à desolação, como está aí diante de vocês, como vedes. Então não endureçais o vosso coração. Não façam como o Faraó, que endureceu o coração, endureceu a cerviz. Não façam como aqueles que morreram no deserto. Não façam como os espias que chegaram apavorando o povo. Não endureceis a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor. Deixe o Senhor segurar vocês. Deixe o Senhor sustentar vocês. Deixe o Senhor guiar vocês. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário do Senhor, que ele santificou para sempre. Meus queridos, não há mensagem mais clara, não há nada mais extraordinário do que um convite a seguir o Senhor. Andar com Deus, andar com Jesus, ter a sua bênção, a sua graça, e além, e acima, e a mais de tudo isto, a salvação eterna. Deus abençoe vocês. Deus guarde a vida de vocês. Deus guarde meus irmãos, meus filhos na graça. Deus guarde a sua igreja em toda a terra, porque a opressão é grande, Satanás continua ativo, muito ativo contra a igreja, mas a vitória é da igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Quem prevalece é a justiça, a santidade e a verdade. Deus abençoe cada um de vós. Bendito Deus, Pai Santo e querido que está nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, por cada um. Opera em nossas vidas, em nossos corações. Nos perdoa toda ofensa. Nos perdoa, Senhor, toda indiferença. Nos dá, meu Senhor, vigor e graça para andar na tua presença. Abençoe e guarda os teus filhos e filhas em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.